Saudações. A guerra representa um enorme prejuízo em termos de vidas humanas, território, infraestrutura, recursos, sabe? Então, não faz sentido ela ser travada em condições normais. Ok, ela é apolítica por outros meios, faz sentido, mas as potenciais perdas fazem com que ela não seja compensatória. Então, se ela é travada, é porque alguma coisa deu muito errado em termos de opção. Vamos tentar entender, a partir disso, quais são os objetivos da Federação Russa, da própria Ucrânia e da OTAN nessa guerra. Perfeito? Entender por que ela foi travada. Nós já tentamos, mas qual que é o objetivo? Aí é outra coisa. Vamos tentar falar disso. Primeiro, com a Federação Russa. Originalmente, a Federação Russa tinha que proteger a população de língua e cultura russa do Donbass. Uma região que sempre foi russa, certo? Então, habitado por russos étnicos, falantes de russo, não faz sentido nenhum a Ucrânia ser dona desses territórios e estava tentando ucranizar à força, proibindo a língua e a cultura russa, e matando, de 2014 para cá, 12 mil russos étnicos. Não era um genocídio, como a Rússia disse, mas era um massacre. Então ela tinha que evitar isso. A Operação Militar Especial veio para libertar Donetsk e Lugansk. Mas os russos perceberam rapidamente que não basta libertar Donetsk e Lugansk. Você tem que libertar a Nova Rússia inteira. Kherson e Zaporizhia já estão a caminho, fazendo referendo. Mas ainda vão ficar faltando Nikolaev, Odessa, Dnepropetrovsk e Kharkov. Ok, então a Rússia liberta a Nova Rússia. Mas ela vai ter que fazer um acordo com a Ucrânia. Certo? E não pode ceder os territórios habitados por maiorias russas. Para isso, então, para ter um acordo, a Ucrânia teria que querer o acordo. Para a Ucrânia querer um acordo, ela tem que perder. Então não basta a Rússia dominar a Nova Rússia. Ela vai ter que, pelo menos, dominar também algo que ela possa entregar. O que seria isso? Seria a Malorrússia Oriental, Sumi, Poltava, talvez a Malorrússia Central, Kirovgrad, Kiev. De toda forma, para que haja um acordo, é preciso que haja um governo legítimo, porque não tem como fazer um acordo com tipo uma junta militar, caso Zelensky seja deposto, porque esse acordo seria denunciado, certo? Então, para que haja um acordo, precisa de um governo legítimo e precisa que a Ucrânia tenha que querer fazer um acordo. Não dá para acontecer isso do jeito que está, porque a Rússia não vai ceder, a Nova Rússia não vai mesmo. Então ela realmente precisa, pelo menos, da Malorrússia Oriental. E aí está falando de Sumi e Poltava. Provavelmente da Malorrússia Central. E aí nós estamos falando de cidades como Kirovgrad e a própria capital Kiev. Precisa de alguma coisa que a Rússia possa entregar. Então, para entregar, ela tem que tomar. Certo? A Rússia também tem como objetivo, acho que isso já foi alcançado, que a Ucrânia não entre na OTAN. Ela não pode se dar o luxo de ter tropas da OTAN a 500 quilômetros de Moscou. Ah, mas e os países bálticos? Bom, os países bálticos podem ser russofóbicos, podem ser nazistófilos, mas burros eles são, né? Mas não ao ponto de permitir que a OTAN instale equipamento nuclear numa região vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, pelo satélite da Federação Russa. No segundo que isso acontecesse, eles seriam esmagados, certo? Então não vai acontecer. Agora, a Ucrânia é um país enorme, diferente dos bálticos, que são tipo uma mistura de... Só para vocês entenderem, o tamanho dele seria como aquela região entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco, ou Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Seria aquilo, um território bem pequeno, fácil de vigiar. A Ucrânia é enorme, ela é maior que Minas Gerais ou a Bahia, então é um território mais complexo. Por isso que a Rússia não pode aceitar a Ucrânia na OTAN. É um direito à autodefesa e autopreservação que a própria Carta da ONU reconhece. Então, é fora de questão isso. Eu acho que isso já foi alcançado, a Ucrânia entendeu. Mas eu não sei até que ponto ela entendeu. Ela precisa ser desnazificada. Então, esses são os objetivos da Rússia. Garantir a paz e a proteção do seu próprio território e do povo russo que vive em regiões ocupadas pela Ucrânia, que nunca pertenceram à Ucrânia. Todas aquelas cidades da Ucrânia e mesmo da Malorrússia Oriental foram fundadas por russos. Tem nada de ucraniano nelas.
Pode ter alguma coisa ucraniana na Bielorrússia Central, certo? E certamente existe Ucrânia na Bielorrússia Ocidental, mas não nas terras a leste do Dnieper e na Novorússia, que foram conquistadas, povoadas, colonizadas e fundadas por russos. Não tem nada a ver a Ucrânia lá. Então, fechamos, esse é o objetivo russo. Perfeito. Qual que é o objetivo ucraniano? Roubar. Roubar. O governo ucraniano entrou na guerra sabendo que vai perder. Mas, como o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia não para de mandar dinheiro, eles vão desviar parte desse dinheiro, mandar para um paraíso fiscal, e quando não tiver mais jeito, vão fugir. Dubai, o Estado de Israel, tem um punhado de países que aceita esse tipo de criminoso. Inclusive, eu apostaria que o miliciano, assim que perder as eleições, e antes de começar 2023, vai fugir com a família e os principais ministros para um desses países, para evitar ser preso. Certo? Então tem país que aceita esse tipo de criminoso. Rouba, vai para esses lugares. Viver mais ou menos em paz. Esse é o objetivo ucraniano, não tem outro. Qual que é o objetivo da OTAN? O objetivo da OTAN era derrotar a Rússia. Destituir o Putin, dividir a Rússia em 4, 5, 6 estados e acabar com o perigo russo. É obviamente que eles não vão alcançar isso. Para começar, a guerra vai ser vencida pela Rússia, está sendo vencida pela Rússia. A Rússia não tem como perder. Então eles não vão conseguir derrotar a Rússia, não conseguirem e não vão conseguir tirar o Putin do poder. Qual seria o prêmio de consolação, então? Bom, o prêmio de consolação seria propaganda para a única coisa que eles vendem. E aí vamos fazer um adendo. Qual foi a última vez que você comprou um produto made in France, made in UK, made in Canadá, made in Sweden, made in USA, made in Germany? Você não comprou, não é? Porque a indústria da Europa e a indústria dos Estados Unidos, da América do Norte, ela não existe mais. Esses países se desindustrializaram para se dedicar ao mercado financeiro, ao capitalismo financeiro. Eles não têm mais indústria. Vai vender o quê? Já começamos a falar sobre isso. O que os Estados Unidos têm para vender? Gás de xisto, que é caro, 7 vezes mais caro do que o gás russo. Petróleo de xisto, que custa o triplo, o quádruplo, o quíntuplo para extrair em relação a petróleo como do Oriente Médio, da Bacia do Cáspio, da Sibéria ou mesmo do pré-sal. Para vender esses produtos, eles têm que estar caros. Então precisa de guerra para isso. Na verdade, então, a única coisa que esse país tem para vender é arma. Para isso eles precisam do caos, de criar o caos. O império dos Estados Unidos, o império anglo-sionista, inclui também Israel, Reino Unido e Austrália, é o império do caos. Que você fala de mentira para vender guerra. Por que eles querem tanta guerra e tanto caos e tanta morte? Para vender arma, que é a única coisa que eles ainda fazem. E mesmo isso, gente, pega, por exemplo, o F-35, mais de 800 falhas de projeto. Tem muito mais avião F-35 caindo do que voando. Como é que você compara isso com um Sukhoi 57, que é mais barato do que um F-16? Ou você vai vender o quê? Aqueles porta-aviões que depois da invenção de mísseis hipersônicos virou apenas um pato gordo, pode ser afundado a qualquer momento? Vai vender os tanques Abrams, que pode ser destruído com facilidade por míssil tático, igual está sendo? É por isso que a União Europeia, que é o braço financeiro da OTAN, que o Reino Unido, que o Canadá, que a Austrália, que os Estados Unidos estão mandando para a Ucrânia arma velha. Porque sabe que se mandar as armas novas, como igual de Javelin, tentou mandar aquele Javelin para quê? Para mostrar que elas não servem para nada. Se mandar arma nova, vai acontecer com elas o mesmo que aconteceu com as armas velhas. Vão ser destruídas quase imediatamente pelos russos. É uma contra-propaganda. Em compensação, as vendas de arma da Rússia nunca foram tão altas, porque ficou mostrado que elas funcionam e funcionam bem. Certo? Esse é o ponto. Na verdade, até o Irã está faturando com isso, vendendo drones infinitamente melhores que os do Ocidente e os turcos. A Coreia do Norte já percebeu o mercado potencial. Pelo jeito, está mandando alguma coisa também para a Rússia. A China. Gente, há a chance de fazer propaganda para arma que funciona. Porque as do Ocidente não funcionam. E sem arma, que é uma das únicas coisas que eles sabem fazer, o que mais que eles vão produzir? Nós já explicamos que a Europa não tem recurso. A Europa vai produzir o quê? A indústria europeia depende do gás russo barato.
e ela resolveu se auto-imolar, abrindo mão dessa fonte de energia. Está tendo protesto todos os dias na Alemanha. E o Olaf parece que não se importa. Vou dar 2 de 15 aqui para o senhor Olaf. Primeiro, os alemães não suportam ser empobrecidos e ficarem com frio. Dá uma pesquisada no que aconteceu em 1933, certo? Dá uma olhada, senhor Olaf. Então, não imagino que os alemães vão ficar sentados enquanto a bunda deles congela. Não vão. Todos os governos que tiveram eleições depois da operação especial, e principalmente depois das sanções que o Ocidente fez contra a Rússia, que só está prejudicando o próprio Ocidente, perderam. A Itália, Mario Draghi já era. Boris Johnson caiu. Bulgária teve que trocar de poder. Suécia também. Assumiu a extrema-direita. Ótimo para o mundo. Porque a extrema-direita vai assumir e vai conseguir fazer o quê? Nada. Ela vai fracassar tão miseravelmente quanto a esquerda identitária liberal ou a direita liberal que estava governando. A não ser que ela ponha fim às sanções e negocie com a Rússia. De todo jeito a Rússia vence. Certo? É uma guerra que só tem um vencedor possível, a Rússia. O objetivo, seja qual fosse, da OTAN, não vai ser alcançado. Eles deram com os burros na água. O objetivo russo será alcançado, mas a custa de perda de vida, de recursos, não vai prejudicar enormemente, mas vai prejudicar. Os únicos que vão conseguir os objetivos, que é ficar rico e fugir para o Estado de Israel ou Dubai, com a conta bancária recheada, vão ser alguns ucranianos. O Zelensky. A não ser que a população, faça o que normalmente faz com governantes traidores e postes. Então, a não ser que o povo ucraniano faça isso, os únicos que vão ganhar, que vão alcançar seus objetivos, enriquecer e fugir para um outro país, serão os ucranianos. Nesse sentido, podemos dizer que enquanto povo e pátria, a Rússia vence. Mas enquanto governo, a Ucrânia ganhou. O único que perdeu em todos os sentidos foi o Ocidente. Ok? Até.